Pois bem, boa tarde a todos. Eu me chamo professor Aldair Caldas e hoje estamos iniciando nossa aula número 3 da disciplina Lógica Matemática para tratar do tema Introdução à Lógica Proposicional. Esse tema é de fundamental importância no estudo da lógica simbólica, que também é chamada de lógica matemática, tendo em vista que o estudo da lógica simbólica inicia propriamente com a lógica proposicional ou cálculo proposicional. O que nós vamos lidar acerca dos nossos estudos vai ser com o estudo acerca dos conceitos e classificação das proposições. Iremos abordar também os principais conectivos lógicos. Nesse primeiro momento, nós não vamos discutir as regras dos conectivos lógicos, tão somente fazer essa apresentação dos conectivos e mostrar como nós fazemos a tradução de uma linguagem natural para uma linguagem simbólica, de uma linguagem simbólica para uma linguagem natural. Tá? E também mostrar as principais regras referentes a FBFs, né? Que é uma fórmula bem formada. Nós vamos ver como podemos obter uma fórmula bem formada na lógica proposicional, de modo a evitar as ambiguidades de raciocínio que porventura possam ocorrer. Tá? Então, feito esse preâmbulo inicial, vamos tratar agora do conceito de proposição. Na aula anterior, eu tinha falado para vocês, de um modo geral, né, como se define uma proposição, e hoje nós vamos, além de citar definição, também apresentar alguns exemplos sobre sentenças declarativas. Então, podemos definir proposição como qualquer sentença declarativa capaz de assumir um valor lógico verdadeiro ou falso. Tá? Isso aqui seria o conceito mais simplificado acerca de proposição. Também podemos dizer, de outro modo, que a proposição é uma sentença declarativa do tipo afirmativa e ou negativa que expressa, né, uma ideia em sentido completo. Tá? Além dessa questão da proposição poder assumir um valor lógico que pode ser verdadeiro ou falso, ela também tem que ser uma sentença que traga uma ideia em sentido completo. É claro que nem toda sentença pode ser caracterizada como uma sentença declarativa. Se ela não for sentença declarativa, ela não poderá ser valorada do ponto de vista de uma lógica proposicional. E o que significa ser valorada? É o ato de atribuir um valor lógico, seja verdadeiro ou falso. Para poder se atribuir um valor lógico, essa sentença deve ser do tipo declarativa. Desse modo, nós temos alguns exemplos que nos ajudam a compreender como funciona isso. Bem, vejamos exemplos de sentenças declarativas. Acompanhe. No primeiro exemplo, o seno de 90 graus é 1. É uma sentença declarativa da qual nós podemos estabelecer um valor lógico que seria verdade ou verdadeiro. Na outra sentença, nós temos Júpiter está a 100 km da Terra. Tá? É uma sentença que podemos atribuir um valor lógico que, no caso, seria falso. Significa que a distância de Júpiter em relação à Terra é muito maior que 100 km. Isso nós sabemos. Temos aqui uma outra sentença que está sendo expressa na forma de uma igualdade matemática, da seguinte forma: 5 mais 3 igual a 3 mais 4. Nós sabemos que o valor lógico dessa igualdade não é correto. 5 mais 3 é diferente de 3 mais 4. Deste modo, podemos valorá-la como F, ou falso. E na nossa quarta sentença, nós temos aqui 3/5 é um número inteiro e π é irracional. Tá? Nós sabemos que 3/5 representa um número racional e não um número inteiro. Desse modo, do ponto de vista da regra do conectivo da conjunção, visto que essa sentença representa uma conjunção, porque ela tem a partícula e no caso da conjunção só podemos ter valores lógicos verdadeiros se ambas
as proposições forem verdadeiras. Então, nesse caso, nós temos uma proposição falsa, 3/5 é um número inteiro, então obteremos com isso o valor lógico f. Mas vocês não precisam se preocupar de antemão com as regras dos conectivos, porque isso vai ser visto nas próximas aulas. Então, temos aqui exemplos de sentenças declarativas, onde nós atribuímos valor v e f. Continuando, se nós temos as sentenças declarativas que possibilitam para a lógica proposicional atribuir valores lógicos, nós também temos outros tipos de sentenças que não são declarativas, ou seja, que não é possível atribuir um valor lógico verdadeiro ou falso. Nesse primeiro exemplo, temos uma pergunta: em que continente fica o Brasil? Embora nós saibamos como responder essa pergunta, ela não é necessariamente uma sentença declarativa, porque ela expressa uma pergunta, um questionamento. Então, toda sentença interrogativa não é possível de ser valorada, ou seja, não tem como atribuir um valor lógico falso, porque ela depende, obviamente, de uma resposta. Ela dependeria de uma resposta, No segundo exemplo, nós temos a sentença excelente apresentação. Vejam que é uma frase exclamativa. Ela expressa uma situação, ela expressa uma ação. Excelente apresentação, no caso. Então, sentenças exclamativas também não são sentenças do tipo declarativas. Vejam o próximo exemplo. Não corra tão rápido. Já esse exemplo refere-se a uma sentença imperativa, que impõe uma ordem, ou então ela impõe um julgamento, Não corra tão rápido, tá? Desse modo, esses três tipos de sentença, interrogativa, exclamativa e imperativa, não se caracterizam como sentenças declarativas. Portanto, do ponto de vista da lógica proposicional, não interessam para atribuição de valores lógicos. Não tem como atribuir valores lógicos para elas. Além dessas, nós podemos ter vários outros tipos de sentença que também são do tipo não declarativas. Vamos citar aqui como exemplo, se eu tivesse uma sentença onde constasse: esta frase não é verdadeira. Vejam só, esta frase não é verdadeira. É uma sentença da qual está colocando em dúvida a própria veracidade dela. A esse tipo de sentença, nós chamamos de paradoxos. É uma sentença paradoxal, que não tem como você atribuir um valor lógico, tá? Verdadeiro ou falso. Da mesma forma seria se eu dissesse, por exemplo, esta frase é verdadeira, ou tudo que contém nesta frase é verdadeiro. Também seria um exemplo de paradoxo, certo? Outros exemplos de sentenças não declarativas são aquelas do tipo matemático, onde aparece uma variável da qual não estabelece qual é o valor dessa variável, ou seja, o valor da incógnita. Exemplo, se eu tivesse uma sentença: x é igual a 5 mais 3. X igual a 5 mais 3. Por exemplo, não tem como você dizer se de fato esse x corresponde a esse valor, X é igual a alguma coisa, Fica uma expressão vaga que necessitaria de atribuir um valor lógico, um valor matemático para x. Então, sentenças também como essas, que a gente chama de sentenças abertas. Então, sentenças abertas não podem ser valoradas. Um outro exemplo de sentença aberta seria se eu citasse: ele é um bom aluno, certo? Esse ele não tem como identificar qual é o sujeito, de quem se trata a questão. Ele quem? Então, esse ele é um bom aluno, pode ser traduzido também como uma sentença aberta, da qual não é possível valorar. Então, muita atenção a essa classificação das sentenças, tá? Porque muitos problemas de lógica, de raciocínio lógico, eles brincam com esses dois tipos de sentença: sentença declarativa e sentença não declarativa.
Bem, continuando, um outro ponto importante a tratar acerca das proposições seria a representação delas de forma simbólica. As proposições podem ser substituídas por letras maiúsculas do alfabeto latino. Então, podemos ter um conjunto aqui representado por esse somatório correspondente às letras maiúsculas do alfabeto latino, que vai de A até Z. Então, nós podemos atribuir letras para representar as proposições, tá? Sejam elas simples, sejam elas compostas. Nos nossos exemplos temos: os suíços fabricam os melhores relógios. Podemos dizer, representar essa sentença aqui, que seria uma proposição simples, visto que não tem conectivo, como sendo P, representado pela letra P. No segundo exemplo, nós temos faz calor em fevereiro, que também nós podemos representar por uma letra, que seria Q. Já que nós representamos a primeira por P, a segunda tem que ser representada por Q. Convencionalmente, na lógica, adota-se a letra P, né? P, Q, R, S, T e assim sucessivamente. Geralmente, na lógica, adota-se, para efeito de convenção, que se inicie pela letra P. Só que não é errado nós adotarmos um outro tipo de letra para representar uma proposição. Isso é apenas uma convenção. Alguns autores também preferem representar sentenças simples por letras minúsculas do alfabeto latino. Nós representamos aqui essa proposição simples por uma letra maiúscula, mas ela poderia ser simplesmente representada por uma letra minúscula P. Do mesmo modo, essa outra sentença, faz calor em fevereiro, também poderia ficar com a letra Q minúscula. Se nós seguirmos, por exemplo, as orientações do autor Alencar Filho, do livro Iniciação à Lógica Matemática, nós poderíamos representar as proposições simples por letras minúsculas e as proposições compostas por letras maiúsculas, tá? Também não está errado. É uma outra forma de representá-las. Mas o importante de tudo é que nós possamos representar essas proposições por letras. Temos aqui um outro exemplo, né? Que seria a pergunta: a seguinte sentença, esta frase é falsa, é uma proposição? Se é ou não, por quê? É uma proposição ou por que não é? Como eu expliquei, esse tipo de sentenças como esta frase é falsa, ou então tudo que está escrito nesta frase é falso, ou dito de outro modo, esta frase é verdadeira, ou esta sentença é verdadeira, são tipos de sentença da qual não podemos estabelecer um valor lógico, verdadeiro ou falso. Deste modo, trata-se de um paradoxo. É uma sentença paradoxal. Portanto, respondendo essa pergunta, é óbvio que essa sentença não é uma proposição. Por quê? Apesar de ser uma sentença declarativa, é contraditória e trata-se de um paradoxo. Tá? Ela é declarativa porque ela afirma algo. Né? Nós vimos no conceito de proposição, logo no início, que proposição é toda sentença declarativa do tipo afirmativa ou negativa que expressa uma ideia em sentido completo. Ela expressa uma ideia, ou seja, ela afirma, só que trata-se de um paradoxo, portanto não é proposição. Bastante atenção a frases como essas também. Já que nós falamos de paradoxo, vejamos o conceito dele. Paradoxo é qualquer sentença declarativa aparentemente válida, mas que leva a uma contradição, ou seja, conduz a uma contradição. Outro exemplo de paradoxo seria: a afirmação seguinte é verdadeira, mas a afirmação anterior é falsa. O que esse paradoxo está querendo dizer? Se a gente for dividir essa sentença em duas proposições, nós temos aqui a primeira: a afirmação seguinte é verdadeira, dizendo que a segunda proposição aqui, ela é verdadeira, ao passo que a segunda está afirmando o contrário, que a anterior é falsa. Deste modo, nós temos também uma sentença declarativa, mas que é contraditória.
desse modo, trata-se de um paradoxo. Isso aqui é um exemplo um pouquinho mais elaborado acerca de paradoxo. Agora nós vamos tratar de outro assunto que é crucial no estudo da lógica clássica, em especial da lógica proposicional, que trata-se das regras ou princípios lógicos. Tá? Então nós chamamos de leis, princípios ou regras da lógica esses três princípios: princípio da identidade, princípio da não contradição e princípio do ter ser excluído. Eles são considerados os princípios ou leis da lógica clássica. É claro que as lógicas clássicas elas podem simplesmente abolir, um ou mais desses princípios. Só que para efeito de estudos nós vamos trabalhar apenas com lógica clássica. Então, ela obrigatoriamente considera como verdadeiros esses três princípios. São princípios legítimos da lógica clássica. Então, toda a lógica clássica ela está alicerçada sobre esses três princípios, que nós podemos definir da seguinte forma: princípio da identidade, toda proposição é idêntica a si mesma. Tá? É o que expressa esse princípio. Dito de outro modo, podemos dizer que toda proposição P ou toda sentença P é P. Deste modo, P é P. Ou então P é igual a P. Ou seja, ele traduz a ideia de identidade. Dito de outro modo, todo objeto é idêntico a si próprio. Esse foi um dos primeiros princípios formulados na história da lógica. Acredita-se que foi Parmênides de Eleia, filósofo grego, classificado no grupo dos pré-socráticos, quem primeiro definiu esse princípio. Vejamos o segundo, princípio da não contradição, muitas vezes chamado simplesmente de princípio da contradição. Ele expressa o seguinte: uma proposição não pode ser V e F ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Ou seja, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. De forma simbólica, nós podemos representar ele da seguinte forma: não é verdade que P e não P. Tá? Não P e não P. Nós vemos aqui a negação fora dos parênteses. Tá? Poderíamos também representar isso de forma simbólica. Poderíamos utilizar o símbolo da negação, que é aquele tio, do lado de fora. Tá? P e não P. Esse E poderia ser substituído, já que é uma partícula, uma conjunção, pelo aquele símbolo, aquele V invertido. E nós teríamos de novo não P, ou seja, o símbolo do tio e o P. Então, simbolicamente, nós teríamos isso aqui. Já o princípio do ter ser excluído, ele afirma que toda proposição é verdadeira ou falsa, não existindo outro valor verdade. Dito de outro modo, uma proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo terceira possibilidade, não havendo terceiro valor ou terceira possibilidade. Tá? Simbolicamente, ele pode ser representado por P ou não P. Esse ou, já como é uma disjunção, só que ele vai ser, nós vamos estudar isso mais adiante, uma disjunção exclusiva, ele seria aquele Vzinho com traço embaixo, para simbolizar, ou P ou não P. Tá? Toda proposição ou é verdadeira ou é falsa, não existindo outro valor verdade. Então, de posse desses três princípios básicos, nós podemos inferir muitas coisas na lógica clássica. Tá? Continuando a classificação das proposições, nós podemos classificá-las em simples, também chamadas de atômicas, ou compostas, também chamadas de moleculares. Então, vejamos a seguir o conceito de proposição simples. É toda proposição que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. Dito de outro modo, proposição simples é aquela que não apresenta conectivo lógico, isto é, não apresenta operador lógico. Ela não está relacionada a outra proposição, não contém outra proposição como parte integrante dela. Um exemplo nós temos aqui:
25 é um quadrado perfeito. É uma proposição simples, da qual nós representamos aqui pela letra P. Se fosse uma proposição composta, nós deveríamos inserir um conectivo. Exemplo, P e Q, P ou P, P se somente se Q e assim sucessivamente. Tá? Agora vejamos o conceito de proposição composta. É toda proposição formada pela combinação de duas ou mais proposições. Seria duas ou mais proposições simples. E a proposição composta, né, ela sempre interliga duas proposições por um conectivo, também chamado de operador lógico, como no exemplo abaixo. Temos aqui 3/5 é um número inteiro e π é irracional. Podemos representar aqui essa proposição composta, né, desmembrando a primeira em P e a segunda em Q. Logo, o conectivo aqui, que nós vamos chamar de conjunção, ele está fazendo a ligação dessa proposição simples P com essa outra proposição simples Q, formando então esta proposição composta, P e Q. Tá? Nós estamos apresentando esse assunto sem nos utilizarmos das notações lógicas, né? Nós não estamos utilizando os símbolos dos conectivos, porque estamos apenas fazendo a conceituação inicial. Depois a gente apresenta isso com mais calma. Nós temos aqui um exercício na forma de exemplo, né, que serve assim para reflexão acerca dos assuntos aqui tratados. Diz o seguinte, o enunciado: identifique se as sentenças a seguir são proposições e, caso afirmativo, isto é, caso sejam proposições, traduza para a linguagem simbólica. Então, esse exercício é um exercício clássico de lógica proposicional. Ele pede para converter ou traduzir estas proposições que estão, ou sentenças, né? Aliás, sentenças. Nós vamos verificar se elas vão ser realmente proposições. Então, ele pede para traduzir essas sentenças em linguagem simbólica. Elas estão em linguagem natural, pede-se para traduzir para a linguagem simbólica. Também podemos ter exercícios que peçam o contrário. A proposição está em linguagem simbólica e querem que traduza para a linguagem natural. Muita atenção a esses detalhes, porque uma das maiores dificuldades ao estudante de lógica proposicional iniciante é fazer as devidas traduções. Porque muito do que é falado ou escrito na linguagem natural, ele não necessariamente corresponde exatamente ao que é disposto na lógica simbólica. Tá? Então, às vezes, a gente tem que fazer interpretações. Então, podemos ver aqui, ó, no exemplo 1, hoje choverá ou fará sol. Exemplo 2, o rei da França é sensato. 3, x é menor que 3 e maior que 0. 4, o ano é bissexto se e somente se fevereiro possuir 29 dias. 5, esta frase não é falsa. 6, se x é diferente de 2, então y é igual a 9. 7, a igual πr ao quadrado e o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá? Ou a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aqui é o teorema de Pitágoras. E na 8 nós temos o aluno não foi aprovado na disciplina e desistiu do curso. De cara, nós temos alguns exemplos aí que facilmente nós podemos identificar como uma proposição. Então, vamos descartar as sentenças que não são proposições. Tá? Vejamos. Determinadas palavras causam mudanças na estrutura das proposições, permitindo a formação de novas moléculas. Isso a gente pode tratar mais adiante. Vamos eliminar as sentenças que não são proposições. Vejam só, a número 2, onde diz o rei da França é sensato, nós já vimos que se trata de uma sentença exclamativa. Expressa
um estado de espírito, uma emoção, uma ação, né? Então, ele está fazendo aqui uma afirmação de forma exclamativa. Desse modo, nós vimos que toda sentença exclamativa não é proposição porque não dá para valorar. No nosso exemplo 5, nós temos esta frase não é falsa. Vejam que se nós formos analisar o significado dessa sentença, vamos perceber que se trata de uma contradição. Portanto, é um paradoxo. E paradoxo não é uma sentença do tipo proposicional, né? Já as demais, nós podemos perceber aqui, ó, na primeira, hoje choverá ou fará sol. Demarcamos a disjunção ou, que é também chamada de disjunção inclusiva. No exemplo 3, nós temos x é menor que 3 e maior que 0. Nós temos aqui um exemplo, né, de conjunção. 4. O ano é bissexto se, somente se, fevereiro possui 29 dias. Temos um exemplo de proposição composta do tipo bicondicional, que vai utilizar esse conectivo aqui, essa partícula, se e somente se. Pulando aqui para o 6, nós vamos ter se x é diferente de 2, então y é igual a 9. No outro exemplo, 7. A igual πr ao quadrado e a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Trata-se de uma conjunção. A 8, o aluno não foi aprovado na disciplina e desistiu do curso. Tá? Então, é importante apresentar esses exemplos aqui para ilustrar o que são sentenças e o que não é. Então, nós descartamos aquelas sentenças que não são do tipo declarativa, proposicional, né? Então, as demais, inclusive, constam aqui, ó, os conectivos, né? E podem ser atribuídos valor lógico verdadeiros ou falsos. Avançando no nosso estudo, vamos tratar agora dos conectivos lógicos. Definição de conectivos lógicos. São palavras que possuem o papel de interligar sentenças dotadas de algum sentido. Então, se a sentença possui algum sentido, é óbvio que os conectivos lógicos exercem um papel fundamental, né? De fazer essa conexão. Os conectivos lógicos também são chamados de operadores lógicos. E na lógica matemática, tais palavras são substituídas pelos seguintes símbolos. Vejamos eles. O termo e pode ser substituído por esse símbolo, uma espécie de V invertido, que é chamada de conjunção. O ou pode ser substituído por este símbolo, uma espécie de V minúsculo. O não pode ser substituído por esse símbolo. Há outras formas de representar o não, né? Pode ser representado por aquele símbolo tio, que também é bem comum na lógica. O se, então, é representado por essa seta voltada para a direita. O se, somente se, é universalmente representado por essa seta dupla. Eu digo universalmente porque não há outra forma de representar o se, somente se, que seria bicondicional, de outra forma. Geralmente ele é representado desta maneira. É claro que existe um outro símbolo chamado de equivalente, né, que representa as equivalências lógicas, que se assemelha a bicondicional. Tá? De qualquer forma, os demais símbolos, e ou não, se, então, eles podem receber representações simbólicas alternativas, equivalentes, né? Ao longo do nosso curso, nós vamos mostrando essas possibilidades, tá? Mas, de todo modo, essas são as representações mais comuns que adotaremos nos nossos problemas envolvendo lógica proposicional e também lógica de predicados, mais adiante. Agora nós faremos a apresentação dos conectivos proposicionais, tá? Ou operadores lógicos, como queiram chamar. Iniciando pela conjunção. A conjunção corresponde à combinação de duas proposições
que são ligadas pela ideia da palavra e, certo? Do ponto de vista simbólico, nós temos essa representação que nós vimos, esse V invertido. A conjunção refere-se à operação de interseção de conjuntos, significa que ela é análoga à operação de interseção de conjuntos na teoria dos conjuntos. Então, se nós formos representar o conjunto P por este e o conjunto Q por este outro aqui à direita, nós poderíamos dizer que a conjunção ela representaria a interseção desses conjuntos, P e Q. Ficaria demarcado aqui a interseção, fazendo aqui a referência à teoria dos conjuntos. Então, a conjunção representa aquilo que na teoria dos conjuntos corresponde à operação de interseção de conjuntos. Assunto esse que abordaremos nas aulas seguintes. Continuando, em relação à conjunção, também pode ser expressa por outras palavras. Não é só o E que representa a conjunção. Em língua portuguesa, por exemplo, nós podemos ter palavras como mais, todavia, contudo, enquanto, além disso e embora. Todas elas são de uso alternativo à palavra e. Exemplos: está chovendo lá fora e eu estou dentro de casa. Temos aqui a primeira proposição, representada por P, a segunda proposição, eu estou dentro de casa, representada por Q, e temos aqui o conectivo da conjunção. Simbolicamente, nós temos P e Q, representado deste modo. Um outro exemplo seria André foi ao baile, mas Maria ficou em casa. Vejam, nós substituímos o E da conjunção pelo mais, que dá o mesmo resultado, corresponde a P e Q. Também poderíamos substituir por todavia. André foi ao baile, todavia Maria ficou em casa. Ou então, André foi ao baile, contudo Maria ficou em casa. Outras formas seria enquanto, além disso e embora. Muita atenção a esse detalhe. Na hora de fazer a tradução da linguagem natural para a linguagem simbólica, existem essas situações que nós devemos conhecer. Então, a conjunção, genericamente, pode ser representada pela letra E, mas existem outras palavras que também servem para representá-la, como nós mostramos aqui. Continuando, vejamos aqui o conectivo de disjunção. A disjunção corresponde à combinação de duas proposições que são ligadas pela ideia da palavra ou, certo? É claro que existem dois tipos de disjunção. Podemos ter a disjunção inclusiva, representada por ou a disjunção exclusiva, representada por ou. Mas fiquemos no momento apenas com essa definição, tá? De disjunção, com o conectivo ou. Em teoria dos conjuntos, a disjunção refere-se à operação de união de conjuntos. Então, nós vimos que a conjunção refere-se à interseção de conjuntos e a disjunção refere-se à operação de união de conjuntos. O que seria a união de conjuntos? Seria o conjunto formado por todos os elementos que são comuns ao primeiro e ao segundo, ao mesmo tempo, tá? Então, se a gente for representar aqui na união de conjunto, temos P ou Q e P ou Q, e toda essa área aqui estaria achurada, né? Que representaria a união. Como eu comentei anteriormente, a disjunção pode ser interpretada como ou inclusivo ou exclusivo. Vejamos aqui dois exemplos. O primeiro, Tomé é matemático ou físico. Nós temos aqui a primeira proposição representada por P, Tomé é matemático. A segunda, simplesmente representada aqui por físico, né, que é a Q. E temos aqui o símbolo da disjunção, que no caso aqui seria a disjunção inclusiva. Se a gente for fazer uma interpretação do significado, nós podemos dizer que o Tomé pode ser matemático e físico ao mesmo tempo. Muitas pessoas ocupam duas
ou mais profissões ao mesmo tempo. Então, isso aqui, de forma interpretativa, poderíamos dizer que é o ou inclusivo. Já um exemplo de ou exclusivo seria João é mineiro ou paulista. Não tem como João ter nascido em Minas e em São Paulo ao mesmo tempo. Então, ou ele é mineiro ou ele é paulista. Então, teremos aqui a disjunção de ou exclusivo. Então, esses dois ous, nesse caso aqui, ele fica subentendido. Ou João é mineiro ou João é paulista, traduzindo de outro modo. Então, a disjunção pode ser representada de forma inclusiva ou exclusiva. Vai depender bastante da interpretação que nós faremos. Continuando, temos aqui a negação. Para alguns autores, a negação ela corresponde a um conectivo, mas para outros a negação não é necessariamente um conectivo. Ela tem efeito de modificador lógico, isto é, ela altera o valor lógico de uma proposição. Dada uma proposição P verdadeira, se a proposição P é falsa, nós podemos dizer não P, ou seja, a negação de P atribui um valor lógico falso. Dito de outro modo, né? Se nós tivermos, por exemplo, uma proposição P falsa, tá? O valor lógico de P é falso. Se nós fizermos a negação de P, o valor lógico vai ser verdadeiro. Então, qual seria o objetivo da negação? Alterar, né? Modificar o valor lógico de uma proposição, certo? Deste modo, ela é chamada de modificador lógico também, certo? Bem, no conceito nós temos que negação é o conectivo lógico unário, que nega ou inverte a proposição que o sucede. Então, basicamente, ela nega ou inverte, né, o valor da proposição que a sucede. Do ponto de vista da teoria dos conjuntos, ela se refere à operação de negação em conjuntos. Só relembrando esse conceito, a negação é a operação de conjuntos onde nós temos o conjunto formado por todos os valores, né, de um conjunto que não pertencem ao outro conjunto. Então, se nós considerarmos aqui o conjunto P, né, dos valores lógicos aqui de P, a negação de P corresponde aos valores que não pertencem ao conjunto P. Então, a negação ela tem esse objetivo aí. A representação dela pode ser deste modo, por este símbolo aqui, ou de outra forma pode ser representada pelo tio. Vejamos alguns exemplos. Adriana não gosta de trabalhar. Nós temos aqui o conectivo ou modificador lógico da negação. E embaixo nós temos o professor não ensinou a matéria. Então nós temos a negação aqui. A negação é um dos conectivos mais fáceis de se identificar numa proposição. Então não há grandes dificuldades de identificar a negação. Então temos a representação não P, que pode servir para ambas as situações aqui listadas. Avançando, nós temos um outro conectivo chamado de condicional. O conectivo da condicional também recebe outros nomes, né? Nomes alternativos, como conectivo de implicação lógica, tá? Que seria a combinação de duas proposições que são ligadas por uma constante lógica. Ele geralmente é lido da seguinte forma: se, então, que é bem comum também na matemática, né? A implicação ocorre quando um fator pode vir a acontecer a partir de outro. Em linguagem de conjuntos, na teoria dos conjuntos, teríamos aqui a operação de interseção. P está contido em Q. Dito de outro modo, Q contém P. Então, essa operação, que nós chamamos de interseção na teoria dos conjuntos, ela é análoga à condicional, ou implicação lógica, certo? Neste exemplo, nós temos, na realidade, nós temos aqui uma estrutura lógica.
Então, a condicional geralmente é representada da seguinte forma: se proposição 1, então proposição 2, que pode ser dita se P, então Q. E simbolicamente representada dessa forma: P implica Q, utilizando esse símbolo. Então, por essa leitura, P implica Q, ela também pode ser chamada de implicação lógica. Também podemos chamar as proposições desse conectivo de antecedente e consequente. Essa proposição aqui, 1, que sucede o se, ela é chamada de antecedente da condicional. E a proposição 2, que sucede o então, é também chamada de consequente da condicional. Tá? Outro modo também de expressar a condicional se vem por meio dos termos proposição necessária, proposição contingente. Tá? Contingente necessária. Então, são outras formas alternativas de chamar a condicional. A condicional ou implicação também pode ser expressa por outros termos, como, por exemplo, quando, caso, sempre que e porventura. Nós vimos que a conjunção ela também pode ser representada por outros termos. Desse modo, a condicional também pode. Então, muita atenção a esses outros termos. Exemplo: vou ao cinema se chover. Tá? Vejam que o então foi omitido. Nós só temos o se. Vou ao cinema se chover. Não deixa de ser uma condicional. Nesse segundo exemplo, quando chover, vou ao cinema. Vejam que o se e o então foram omitidos, ou melhor, substituídos pelo quando, que faz o mesmo efeito. Se chover, então vou ao cinema. Só que no nosso caso, quando chover, vou ao cinema, que faz o efeito de condicional. No nosso terceiro exemplo temos: se Carla é inteligente, então sou um gênio. Observem que nesse caso aqui, nós temos o se então, eles não foram omitidos, eles aparecem. No quarto exemplo, caso eu ganhe um prêmio, viajarei. Tá? Vejam que o se então foram omitidos e substituídos pelo caso. Caso ocorra alguma coisa, caso faça alguma coisa, ocorrerá outra. Caso eu ganhe um prêmio, então viajarei. Só que o então fica aqui subentendido. Esses 4 exemplos referem-se então à condicional. P implica que, simbolicamente falando. Muita atenção a esses outros termos: quando, caso, sempre que e porventura, que podem muito bem substituir o se então em linguagem natural. Agora nós vamos apresentar o conectivo da bicondicional, que também costuma ser chamada de bi-implicação lógica, que é a combinação de duas proposições que são correlacionadas logicamente. Em se tratando de linguagem de conjuntos, teoria dos conjuntos, nós teremos que um único conjunto representado por P, se, somente se, que. Tá? Ou seja, nos conjuntos, na teoria dos conjuntos, dois conjuntos são iguais quando todos os elementos de P são iguais a todos os elementos de Q. Ou então, dito de outro modo, todos os elementos do conjunto P estão contidos no conjunto Q e todos os elementos do conjunto Q estão contidos no conjunto P. Quando isso acontece, nós dizemos que P é igual a Q. Então, percebe-se que a bicondicional ela também pode ser representada deste modo, tá? E é representada universalmente pelo termo se e somente se, tá? Que é bem próximo da matemática. A biimplicação ou bicondicional ocorre a partir da conjunção de duas implicações, dado que P implica Q e Q implica P, tem-se que P, se, somente se, que. O que ele está querendo nos dizer é o seguinte,
que nós podemos obter a bicondicional a partir da conjunção de duas implicações. Nós temos aqui a conjunção, né, de P implica Q e de Q implica P. Dito de outro modo, é como se nós tivéssemos o conjunto igualdade. P está contido em Q e Q está contido em P, no qual traduz que o conjunto P é igual ao conjunto Q. Dito de outro modo, P se somente se Q. Formalmente falando, nós podemos ter proposição 1, se somente se proposição 2. Então, nós temos aqui condição necessária e suficiente ao mesmo tempo. Tá? Então, a proposição 1 é condição necessária e suficiente da proposição 2. E a proposição 2 é condição necessária e suficiente da proposição 1. É a outra forma que nós fazemos aqui a leitura da bicondicional. Vejamos alguns exemplos. O ano é bissexto se e somente se fevereiro possuir 29 dias. Então, nós temos aqui a representação P se e somente se Q, no qual nós podemos, de certo modo, desmembrar, né, essas duas proposições que compõem a bicondicional da seguinte forma. Primeira proposição, se o ano é bissexto, então fevereiro possui 29 dias. Se nós colocarmos a conjunção E aqui, temos a segunda proposição, que pode ser dita, se fevereiro possui 29 dias, então o ano é bissexto. Então vejam, nós podemos representar a bicondicional por duas proposições condicionais ligadas pela conjunção. Isso pode ser demonstrado até mesmo por uma tabela verdade, demonstrado a validade disso, desse raciocínio. Então, muita atenção a esse detalhe. Tá? Então, a proposição 1 é condição necessária e suficiente da proposição 2, e a proposição 2 também é condição necessária e suficiente da proposição 1. Temos aqui outros exemplos que ilustram a bicondicional. Um inteiro x é par se e somente se x mais 1 é ímpar. Então, P se somente se Q. Desmembrando essa proposição composta, nós temos duas condicionais. Se um inteiro x é par, então x mais 1 é ímpar. Né? E se x mais 1 é ímpar, então x é par. Tá? Então, nós podemos ter essa situação de condição necessária e suficiente. Podemos desmembrar ela em duas. Tá? No caso aqui, a primeira, P implica Q e Q implica P. Então, nós teríamos essa representação aqui formal. Portanto, P se somente se Q implica P implica Q e Q implica P. Em linguagem simbólica, nós teremos isto para representar a bicondicional. Temos aqui um exemplo, né, que esse aqui pode ficar para vocês, né, pensarem, refletir, né? Sejam as proposições P igual rosas são vermelhas, Q violetas são azuis e R açúcar é doce. Traduza as sentenças abaixo para a linguagem proposicional. Então, ele já está dando aqui, digamos, o símbolo que você vai adotar em cada uma dessas proposições. Então, nós temos 3 proposições, cada uma representada pelo símbolo P, Q e R. Pede-se para fazer a tradução em linguagem simbólica. Então, você vai se utilizar das linguagens simbólicas que nós vimos nos conectivos para fazer esta tradução. Então, vocês podem utilizar esse exercício, né, para exercitar, né, para testar o conhecimento de vocês. Nesse exercício número 2, pede-se o seguinte: sejam as proposições P igual rosas são vermelhas, Q igual violetas são azuis e R igual açúcar é doce,
faça a tradução das sentenças abaixo para a linguagem natural. Então, é um exemplo, um exercício que apresenta um exemplo contrário do primeiro. Tá? Vejam aqui que essas sentenças já estão em linguagem simbólica e vocês vão ter que convertê-las, isto é, traduzi-las para a linguagem natural, no caso da língua portuguesa. Tá? Digamos que esse trabalho aqui talvez seja mais fácil do que o anterior. É muito mais complicado, às vezes, traduzir a linguagem natural para a linguagem simbólica, porque às vezes a gente tem que fazer a devida interpretação. Só que traduzir da linguagem simbólica para a linguagem natural, muitas vezes é um trabalho mais fácil. Continuando, vamos tratar aqui do tema formalização. A formalização ela é fundamental no estabelecimento das fórmulas lógicas. Vejam que o conceito de fórmula lógica ele se assemelha também com o conceito de fórmula matemática. Tá? A fórmula nada mais é do que um conjunto de símbolos, tá? Utilizados para representar as proposições. Só que essa formalização ela deve ser bem construída. Caso contrário, nós vamos ter problemas de ambiguidade, que seriam problemas de interpretação. Para evitar esse problema é que nós temos que fazer uma fórmula se tornar uma fórmula bem formada, que é chamada de FBF, a sigla. Vamos relembrar, então, o conceito de proposição. Proposição é qualquer sentença declarativa capaz de assumir um valor lógico verdadeiro ou falso, apenas um desses valores. Temos como exemplo, um número 6 é par e um número 8 é um cubo perfeito. É um exemplo de proposição e do tipo composta, né? Porque está aqui interligado pelo conectivo e, de conjunção. Vejamos a definição de fórmula. Fórmula é qualquer proposição traduzida da linguagem natural para a linguagem formal ou linguagem simbólica. Então, nós pegamos essa sentença aqui, que está em linguagem natural, e fazemos a tradução para a linguagem simbólica e ficaremos com P e Q. O processo de formalização do discurso consiste, portanto, em criar fórmulas a partir de proposições. Esse é o grande objetivo da lógica proposicional. Tá? Os símbolos utilizados para esta operação são desses três grupos. No primeiro grupo, nós temos as letras proposicionais, que nada mais são do que as letras maiúsculas ou minúsculas que compõem o alfabeto latino. Como eu falei para vocês, podemos representar as proposições por letras maiúsculas, né? Tanto simples quanto compostas. Só que existe, né, alguns autores que preferem diferenciar proposições simples representadas por letra minúscula do alfabeto latino, proposições compostas representadas por letras maiúsculas do alfabeto. Tá? Então fica desse modo. Mas podemos representar ambas as proposições, simples ou compostas, por letras maiúsculas. Tá? Porém, se optarmos por essa distinção, representar proposição simples por letra minúscula e composta por maiúscula, tem que ser desse modo. Tá bom? Não é adequado representar proposições compostas por letras minúsculas. Tudo bem? Então, nós temos que representar ou ambas as proposições simples e compostas por letras maiúsculas, ou então as simples por letras minúsculas e as compostas por letras maiúsculas. Dito isto, vamos continuar aqui no segundo grupo. Conectivos proposicionais. Então, os conectivos proposicionais foram aqueles que nós vimos: conjunção, disjunção, negação, condicional e bicondicional. Então, é com eles que nós vamos fazer diversas operações lógicas envolvendo as fórmulas. E o terceiro grupo de símbolos corresponde aos parênteses. Os parênteses eles têm uma função tão importante na lógica quanto na própria matemática. Nós vamos ver alguns exemplos disso. Para evitar as inconsistências ou ambiguidades em proposições moleculares, é necessário seguir a ordem de precedência dos conectivos.
nós vimos que esse termo molecular se refere às proposições compostas, tá? Então, dito de outro modo, as proposições compostas também são chamadas de moleculares e as proposições simples também são chamadas de atômicas. Muita atenção a essas terminologias. Temos aqui a ordem de precedência dos conectivos, que é fundamental seguir no caso quando estamos fazendo operações com proposições moleculares, isto é, compostas. Primeiro, devemos resolver os conectivos entre parênteses. Então, toda vez que aparecer um conectivo entre parênteses, nós devemos inicialmente resolvê-lo. Essa regra se assemelha muito à das expressões numéricas na matemática, onde nós resolvemos primeiro aquilo que está nos parênteses. Segundo, seguindo a ordem de precedência, nós temos que resolver as negações, tá? Terceiro, após as negações, devemos resolver as conjunções e as disjunções. Então, podemos dizer que estes conectivos, conjunção e disjunção, eles estão no mesmo nível de precedência, tá? No 3. Aqui a quarta ordem, né, de respeito às condicionais e às bicondicionais, que é a implicação e a biimplicação, certo? Então, podemos dizer que elas são os últimos conectivos que deverão ser resolvidos e eles estão aqui no mesmo nível, que é o nível 4. Então, primeiro resolve-se os conectivos entre parênteses, depois as negações, depois as conjunções e disjunções e, por último, as implicações e biimplicações. Vamos analisar esse exemplo aqui, que vai tratar desse processo de formalização. Se tomarmos café ou comermos algo, chegaremos atrasados à conferência, mas se isso for um problema, então é melhor nos despedirmos agora. Vejam que nós temos aqui, ó, de cara uma disjunção inclusiva, né? Nós temos uma condicional, se então, só que o então está omitido. Nós temos uma conjunção que não está sendo representada por e, mas por mais, certo? E nós temos uma condicional. Se isso for um problema, é melhor nos despedirmos agora. O então dela está omitido. Vamos desmembrar toda essa sentença composta em sentenças simples. Vamos ter P representando tomarmos café, Q representando comermos algo, R representando chegarmos atrasados, S representando isso ser um problema e T representando ser melhor nos despedirmos. Então, o primeiro passo nesse processo de formalização é identificar as proposições simples e depois nós vamos fazendo o arranjo de acordo com os conectivos lógicos e nós vamos ter essa representação aqui simbólica ou formal, né, que ela se apresenta em linguagem formal. P ou Q implica R e S implica T, certo? Então, fizemos aqui o processo de tradução. Nós colocamos os parênteses para representar esse primeiro grupo aqui de proposições e os parênteses depois da conjunção para representar esse segundo grupo de proposições. Isso é muito importante para estabelecer esse processo de formalização. Agora nós vamos avançar para a definição de fórmula bem formada, que pode ser representada pela sigla FBF. FBF, então, é qualquer fórmula que não possui erros de sintaxe nem símbolos inexistentes. A sintaxe diz respeito à estrutura, tá? A estrutura formal da fórmula. Tá? Apenas as FBFs são válidas para o cálculo proposicional. Então, muita atenção na hora de construir uma fórmula bem formada. Temos aqui um esquema que nos mostra
como funciona na lógica, né? Esse nível de importância, né? Na forma de interseção de conjunto. Primeiro, temos aqui os símbolos e cadeias de caracteres que podemos utilizar para formar uma fórmula. Depois nós temos as fórmulas bem formadas, que se utiliza desses símbolos e caracteres de uma forma padronizada, de uma forma estruturada. E por último nós temos os teoremas, que para desenvolver um bom teorema, né, é necessário que essas fórmulas sejam bem formadas. E teorema ele é passível de demonstração, certo? Então, para a gente demonstrar adequadamente, né, uma fórmula ela precisa estar bem formada. Continuando, para se obter uma FBF, é preciso definir regras de formação do cálculo proposicional. Essas regras formam o que chamamos de gramática da lógica proposicional, ou seja, essa sintaxe, essa estrutura, ela representa o que é chamado de gramática na lógica. Tá? As fórmulas criadas de acordo com essas regras vão ser chamadas de fórmulas bem formadas, FBF. Vejamos então as regras de formação do cálculo proposicional. Basicamente, nós temos essas três regras aqui, inicialmente, né? Primeiro, se admitirmos que uma letra proposicional é uma FBF, tá? Então, nós vamos seguir todo um raciocínio a partir daí. Segundo, adotando aqui P como uma FBF. Se P é uma FBF, então não P também é. Significa dizer que se P é FBF, a sua negação também vai ser uma FBF. Terceira regra. Se P e Q são FBFs, então todas as operações lógicas relacionadas a P e Q também serão FBF. Isso vale para conjunção, para disjunção, condicional, bicondicional. Temos aqui uma pergunta básica. A fórmula a seguir é uma FBF? Está querendo dizer se essa fórmula aqui é uma FBF. Podemos concluir que sim, pois não há necessidade de parentetização. Não há necessidade de se utilizar os parênteses nessa fórmula. Por quê? Porque se nós fôssemos fazer as operações, nós vimos lá nas regras de precedência, que primeiro nós vamos resolver o que tiver dentro dos parênteses, depois as negações, depois as conjunções e disjunções e, por último, condicional e bicondicional. Então, aqui pela ordem, nós vamos resolver primeiro essa conjunção e depois o resultado dela vamos resolver a condicional. Continuando aqui, outra pergunta. A fórmula a seguir é uma FBF? Temos aqui um outro exemplo de fórmula. Nesse caso, nós vamos concluir que não é uma FBF. Por quê? Porque os conectivos lógicos possuem a mesma precedência. Neste caso, nós deveríamos demarcar a ordem de operação por meio de parênteses, tá? Porque eles são da mesma precedência, eles estão no mesmo nível de precedência, que no caso aqui da condicional e bicondicional tratam do mesmo nível. Então, nós deveríamos colocar o parêntese aqui na P implica Q, ou então os parênteses na Q se somente se R, de modo a tornar esta fórmula uma FBF. Outra pergunta. A fórmula a seguir é uma FBF? Então, vejam aqui que nós temos dois grupos de parênteses. Um parêntese externo e outro parêntese interno. Vejam, nesse caso, nem haveria necessidade de abrir esse parêntese, mas se ele foi aberto, obviamente ele deverá ser fechado. Porém, no caso aqui em questão, ele não foi fechado, não teve o segundo parêntese externo. Então, essa fórmula aqui não é FBF, pois a parentetização dela está inadequada. Muita atenção a esses detalhes. Vejamos agora as métricas de parentetização do cálculo proposicional. Com base naquelas regras, podemos inferir algumas métricas, que são basicamente regras decorrentes daquelas
três primeiras, né? 1. Os parênteses mais externos de uma FBF devem ser omitidos. É igual aquele caso anterior que nós vimos, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos um parêntese interno, aqui na proposição R implica não P, e nós temos um parêntese externo no início e no final de toda essa proposição. Poderíamos simplesmente omitir esses parênteses externos e ter somente essa proposição aqui. Parêntese apenas no R implica não P, e pronto. No segundo exemplo, temos o uso repetido de e ou seja, conjunção e disjunção no mesmo nível, dispensa parêntese, de modo que a precedência siga da esquerda para a direita. O que significa isso? Vejam nesse exemplo. Aqui foi colocado parêntese para separar as conjunções, né? Só que nesse caso, como se trata apenas de conjunções, ó, não haveria necessidade de fazer essa separação, porque vamos obedecer simplesmente a operação da esquerda para a direita, porque se trata apenas de conjunções. Então, P e Q, I, não R e S, vão ser resolvidas da esquerda para a direita, porque se trata do mesmo símbolo. Tá? O uso repetido de E, mas também nós poderíamos ter o uso repetido de OU, que daria o mesmo resultado, né? Terceiro caso, o uso repetido de se, então, ou se, somente se, no mesmo nível, dispensa parênteses, de modo que a precedência siga também da direita para a esquerda. Nesse caso, veja, nós temos aqui sucessivas condicionais. E houve aqui, ó, parêntese interno, outro parêntese externo e um terceiro nível de parêntese aqui externo, de parentetização externa. Tudo isso aqui é desnecessário, porque essa operação trata apenas de condicional. Tá? É a mesma operação que vai obedecer a esse raciocínio, resolver da direita para a esquerda. Tá? Nesta ordem, da direita para a esquerda. Então, nesse caso, não há necessidade de parentetização. Temos aqui um exercício que vai servir aqui para analisar esses casos. Né? Determine se as fórmulas a seguir são FBFs, envolvendo o conceito de fórmula bem formada. Caso não sejam, justifique seus erros de formalização e faça as devidas correções. Então, vocês podem analisar cada um desses casos e verificar se elas são FBFs ou não, com base nas regras que nós apresentamos anteriormente. Com isso, estou encerrando aqui a gravação de hoje.